Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz aqui, tem muita gente falando de Vasco, o Vasco tá mexendo com muita gente. Sabe por quê, família? Olha aí, vou botar na tela pra vocês, né? O Vasco é o top 20 do mundo em reforços, em contratações aí. Difícil imaginar ver isso aí num passado recente. O Vasco fazendo boas contratações. Claro que a gente entende que ainda falta algumas peças, mas por esse motivo aí gera um debate, né? O Vasco está preparado para o Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui o Djalminha, que discorda do Abel Braga, né? Porque o Abel Braga, ele vem falando aí que o torcedor do Vasco vai parar de sofrer no Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui a opinião do Djalminha. Vou trazer aqui a galera do Seleção Sport TV, Ana Thaís Mato, o Lino, porque rasgaram elogios pro Jair, faz parte das contratações aí do top 20 do Vasco, e também falaram que Nenê e Alex Teixeira não vão aguentar aí a temporada do Vasco diante aí do Brasileiro, Copa do Brasil, e por esse motivo tem que contratar. Família vascaína, a gente vai trazer aqui pra gente debater de vascaíno pra vascaíno. Mas pra isso, é claro, aí pra gente entrar no Campeonato Brasileiro, ser competitivo, o Vasco fez uma grande atuação aí diante do Resende, mas eu acho que todo vascaíno entende que precisa chegar peças. É fundamental que o Vasco possa reforçar o seu elenco, não só pensando em time titular, mas também ter opções ali no banco, família vascaína. E aí eu queria trazer a informação aqui do Jorge Nicola, que falou um pouco sobre o Capasso. O Capasso é o plano B do Vasco. O Vasco teria em mente aí um outro zagueiro para ser titular do Vasco, mas como a negociação era mais complicada, um valor maior, preferiram aí o Capasso, e também uma outra possibilidade que seria o Gabriel Neves, uruguaio do São Paulo, que o Rogério Ceni não pretende utilizar lá. Seria uma boa opção? Liga só. Falar agora sobre o Vasco da Gama e te ajudar a entender por que Vitor Tormena, zagueiro brasileiro revelado pelo São Paulo e que atualmente pertence ao Braga, não foi contratado. Ele era o plano A da 777 de Paulo Brax para reforçar o sistema defensivo do Vasco, que tentou durante semanas convencer o Braga a fazer acordo. Se você não se lembra dele, saiu muito cedo do São Paulo, foi jogar em times pequenos de Portugal, Gil Vicente, Portimonense, até que se mudou há 3 temporadas para o Braga, é titular absoluto na 4ª maior força do campeonato português. A negociação se desenrolou, o Tormena gostaria de voltar para o Brasil para jogar no Vasco, mas o Braga exigiu o pagamento de 4 milhões de euros fixos, ou mais ou menos 22 milhões de reais, além de 750 mil euros de uma venda futura para que o negócio saísse. O Vasco considerou o valor alto e optou por fechar com o Capasso, o zagueiro argentino, bem mais barato, $1,5 milhão. Isso equivale a menos da metade do que seria investido para a contratação do Tormena, com a diferença de que o Capasso ocupa uma vaga de estrangeiro, o Tormena não ocuparia. Tá? Nicola 777 já entrou em contato com o São Paulo por esse volante Gabriel Neves? Ismael toca num ponto importantíssimo. Contei para vocês no vídeo de agora à tarde, postei, não faz nenhuma hora. É informação, inclusive, exclusiva. O Gabriel Neves, jogador do São Paulo, está à disposição do mercado. O São Paulo já comunicou a agentes, a empresários e também a clubes que vai topar liberar o Gabriel Neves. Por empréstimo ou em definitivo, tá? Vai depender das condições do negócio. Por quê? Porque o São Paulo já percebeu que o Gabriel Neves não vai conseguir jogar. Isso vai causar um clima muito ruim entre ele e o Rogério. Já está causando, né? O São Paulo jogou 5 vezes na temporada e o Gabriel Neves não foi nem para o banco de reservas em 4. Ele não foi nem relacionado para o banco em 4. No único jogo que ele foi no banco contra a Portuguesa, o São Paulo enfiou um saco 4-1 e o Rogério não pôs ele para jogar. Podia ter colocado o menino para jogar, né? Enfim. Coisas da gestão de vestiário do Rogério Ceni são um dos pontos que me pegam em relação ao Rogério, né? E aí eu tô contando no vídeo da tarde que o São Paulo tem a intenção de negociá-lo e já fez esse comunicado ao mercado, está aguardando por propostas. Acho que caberia muito bem no Vasco. Acho que caberia muito bem. É um volante moderno, e assim, ele só não é, apesar de ser uruguaio, ele não é aquele cara extremamente físico, não é aquele carrapato, não é aquele primeiro volante marcador, tá? Se o Vascaíno espera por um volante de muita intensidade, aquele cara que bate, que às vezes passa do ponto, não é o caso. O Gabriel Neves é um volante de qualidade, que gosta de jogar com a bola no pé, tem muito recurso, e está sendo mal aproveitado pelo Rogério Ceni. É assim, se o Vasco procurar o São Paulo, é grande a chance de ser negócio. Inclusive, vou dar uma checada aqui, para ver se não dá, se não pode pintar alguma coisa, tá? Peraí.
Vamos lá. Eu já estou tentando apurar aqui para ver se o Vasco já fez algum movimento para tentar contratar o Gabriel Neves. Acho que seria, repito, bom jogador. Tá aí, família. Eu sei que muita gente às vezes questiona as informações do Jorge Nicola, mas essa última ele acertou, né? Do Arangues, ele entrou em contato com o empresário do Arangues, e o empresário falou que o Vasco realmente fez um contato, depois o Lucas Pedrosa confirmou, né? Essa questão aí do plano B, cara, eu não quero saber, eu quero que o Capasso realmente possa ajudar o Vasco, principalmente esse sistema defensivo aí que tem algumas fragilidades, principalmente na bola aérea. E um outro assunto que eu quero colocar é você tirar as reza braba. Essa é a maneira do Vasco se tornar competitivo. Por isso que eu tô falando aqui, não somente pensar no time titular, porque o Vasco falta um 10, falta um outro volante ali para fazer parceria com o Jair, tá chegando o Marlon Gomes aí da seleção, então você tem mais opções, é um caminho pra gente não sofrer nesse campeonato brasileiro. O Capasso é um nome interessante nesse sentido, para você não colocar ali o Miranda, porque eu acho que não tem a mínima condição, e quando eu olho aí pro Gabriel Neves, já vi ele jogar algumas vezes no São Paulo, não me chamou muito a atenção, mas é aquele cara que tecnicamente é muito acima dos jogadores que o Vasco tem ali como opção no banco, que é o caso, por exemplo, ali do Zé Gabriel, que não pode mais entrar no Vasco. Eu sei que são características diferentes, né? O Gabriel Neves ele é mais um segundo volante, mas é um jogador interessante. Não ali para ser titular, se ele não conseguir agradar o Barbieri, mas ter como opção no banco, porque caso machuque algum jogador, eu acho que o Gabriel Neves ele é muito acima dos jogadores que o Vasco tem hoje ali como opção na reserva. Então seria uma boa contratação, na minha opinião. Todas as vezes que eu vi, não foi aquele cara de destaque, mas mostrou boa qualidade. Eu vejo com bons olhos aí, faz parte, família, do processo aí pro Vasco ser competitivo. Agora, dentro disso, o Abel Braga, ele deu uma entrevista ontem na ESPN e voltou a frisar essa situação que o Vasco não vai sofrer no Campeonato Brasileiro, os torcedores podem ficar tranquilo. Aí o Djalminha soltou essa aqui, liga só. Acabou que eu não complementei, que Sim. Da mesma maneira que o Fluminense, na minha opinião, não preocupa. O Fluminense estava ganhando um jogo, levou um gol no finalzinho, empatou. Aí, enquanto o Botafogo teve o pênalti, acabou que levou a derrota. E ontem até teve um início razoável e depois o Volta Redonda foi dono do jogo. Mas não me preocupa por não estar bem fisicamente, mas é uma equipe que é confiável. Já o caso do Vasco, foi muito bom o Pascoal falar isso, porque hoje até ouvi uma entrevista do Abel, até mesmo aqui na ESPN, falando que o Vasco agora é outro momento, que o torcedor não vai ter aquela preocupação que sempre tinha de, quando subia, não ser rebaixado. Calma. A vitória de ontem foi ótima, o time realmente jogou bem, uma boa atuação, a melhor que teve no ano, mas não é para empolgar não. Precisa de contratação, porque o time ainda não tem condições de competir com as principais equipes, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro. Então pode pensar em contratar e não se empolgar, porque foi uma bela vitória. Foi uma bela vitória, conseguiu ali jogar bem no primeiro tempo, segundo tempo facilitado, que ficou com um homem a mais, mas precisa de reforços sim, para que a gente possa ver um Vasco de verdade, ou aquele Vasco que brigue por título brasileiro. Com essa equipe, acredito que está se iniciando a não passar o sufoco de rebaixamento, mas ainda falta muita coisa. Tá aí, né? Eles estão falando muito isso, né, família? O Zé Elias ontem eu trouxe aqui falando isso, o Zinho falar muito também. Agora, o Djalminha. Claro que é um entendimento do torcedor que o Vasco ainda necessita de reforços. E isso também é uma situação que internamente eles sabem disso. O próprio Abel Braga falou ontem na entrevista que tá procurando reforço, o Barbieri tá pedindo alguns jogadores, mas esses jogadores é acima da média, então tá com mais dificuldade ali de negociar. É um volante, como foi dito pelo Lucas Pedrosa, né, que é um volante de mais calibre, de mais qualidade. O camisa 10 também que tá procurando. Então a gente sabe disso. Só que não vai tirar a esperança do torcedor do Vasco, porque nesse momento a gente vê um cenário muito melhor do que dos últimos anos. E aí a gente sabe que um elenco mais qualificado e que a força da torcida do Vasco, que vai ser fundamental nos jogos em casa no Campeonato Brasileiro, a gente pode sim surpreender. Mas a gente entende, é claro, que necessita de reforços. Mas eu acho que todo torcedor do Vasco está muito confiante nesse sentido. Porque aí, né, tá no top 20 em reforços,
contratações no mundo, confiar no trabalho do Maurício Barbieri, entender, pé no chão, dá sim pra gente fazer uma grande temporada, porque o que eles estão esquecendo é a força de São Januário e a força da torcida do Vasco. E com um elenco mais qualificado, a gente pode sim surpreender, família vascaína, pelo menos é a minha opinião. Agora eu quero trazer aqui a galera do Seleção Sport TV, tocando dois assuntos ali muito importantes. A gente tem que falar aí, né, da cereja do bolo, o camisa 10, e o Lino tocou nessa situação ontem. Ele disse o seguinte: Nenê e Alex Teixeira não dá pra confiar aí pro Campeonato Brasileiro. Se liga só. Eu não confio numa temporada cheia de Alex Teixeira e Nenê. Né? Acho difícil de você ter nos dois os meios que vão te dar sustentação para uma longa temporada. Mas só de tirar o Alex Teixeira do lado esquerdo ali, deixar ele preso do lado esquerdo, já é alguma coisa, né? Não é jogador para fazer corredor, para correr atrás de ninguém. Ele é para flutuar e é capaz de sobrar nesse tipo de circunstância. Campeonato Carioca, um pouco mais tranquilo, posse de bola constante. Agora, vai e vem, sendo pressionado. Nível de intensidade de Campeonato Brasileiro, não sei se ele ou o Nenê, se um deles consegue segurar. E acho que aí também pode ser um ponto de reflexão para o Vasco, para fazer uma contratação daquele meia legal, assim, aquele cara para chegar e fazer realmente a diferença, não só na qualidade, na força também, para você ter uma temporada longa com ele. E aí, família, concorda aí com o Lino? Alex Teixeira e Nenê não dá para contar até o final do ano, não vão aguentar o ritmo do Campeonato Brasileiro? Quero saber de você. A questão, cara, do Nenê é uma questão até tática. Ele não tá fazendo a função de articulador de 10, ajudando ali o meio campo. A gente tá observando o Nenê muito mais à frente. O próprio Maurício Barbieri já falou sobre isso, né? Ele tá encostando lá no Pedro Raul como se fosse um segundo atacante, até pela condição física dele, já tá com uma certa idade, então ele não vai conseguir fazer essa recomposição, essa movimentação no meio campo, buscar a bola, encostar nos pontos, não, ele tá jogando lá muito próximo da área do Pedro Raul, e por esse motivo eu tenho que concordar com o Lino, vai ser difícil, assim, o Nenê desequilibrar ou ajudar no Campeonato Brasileiro, porque para ele fazer esse tipo de posição, ele acaba sacrificando um pouco o Pedro Raul, que tem que fazer essa recomposição, tem que sair mais da área, e isso não é legal, isso não é o certo. O Pedro Raul ele tem que ficar dentro da área, você viu aí os gols que ele fez contra o Resende, família. Em relação ao Alex Teixeira, foi muito mal no primeiro tempo com o Resende, ano passado também não conseguiu render, mas ele deu duas arrancadas no jogo contra o Resende, que a gente falou assim, poxa, será que se o Alex melhorar essa condição física dele, ele vai poder entregar? Porque realmente um jogador de futebol, ainda mais o Alex Teixeira, né, depende muito da condição física, e ele pode evoluir ainda nesse Campeonato Carioca. Não acho que seja um jogador ideal para essa função, o Vasco tem que trazer um grande jogador mais acostumado, mas é um cara que pode quebrar o galho nesse sentido, melhorando a condição física dele. É o único ponto que fica agora com o Alex Teixeira. Se ele não dá esse salto aí físico, melhorar o condicionamento, vai ficar difícil mesmo ele contribuir com o Vasco, na minha opinião. E pra finalizar o vídeo, o Vasco, vou repetir isso aqui, a gente tem que repetir o tempo todo, top 20 no mundo em contratações, o Vasco contratou um grande volante, né, joga de terno, o Jair realmente deu show ali contra o Resende, e aí a Ana Thaís Mato rasgou elogios pra esse jogador, falou que ele é fundamental aí nessa reconstrução do Vasco. Se liga só. Quando eu olho pra esse time aí, precisamos falar de Jair, né? O Jair do bem aí, esse aí jogou muito ontem. E ele é um jogador muito importante, cara. Ele é um jogador que com o Cuca cresceu em pontos assim que ele ainda não tinha conseguido desenvolver, que era uma questão do passe. Ele é muito forte fisicamente, né? Ele recompõe muito bem, um volante que tem até uma certa estatura, e passa por ele ali a reconstrução desse meio campo do Vasco. Achei que foi uma contratação muito inteligente, porque assim, seria muito confortável pro Vasco buscar só jogadores jovens, tentar fazer, né, com que o time se estruturasse desse lugar, mas foi buscar logo um camisa 8, assim, um super camisa 8. Então eu acho que ontem ficou bem claro aí a importância do Jair para a formação desse meio campo do Vasco, para esse super jogo que o time fez ontem. Por que eu tô falando isso, Guido? Porque tá cada vez mais raro a gente ter meias de criatividade no futebol, né? Principalmente aqui no Brasil. Se a gente for pegar no melhor momento do Liverpool, o time jogava muito pelos lados. Eu acho que isso foi um legado que acabou ficando pro futebol no cenário mundial. E o papel do volante, que tem um bom passe, ele cresce muito. E o Jair é esse volante, ele apresenta isso nesse momento. Porque o Vasco não tem um super meia de criatividade, traz ali um pouquinho o Alex Teixeira para jogar, o Nenê tem essa indefinição, como a Renata já disse. Então você vai precisar de um volante com vigor físico para recomposição defensiva e para acelerar a saída de jogo através do passe. Por isso que eu acho que o Jair faz muita diferença nesse time, demonstrou ontem, e quando o Marlon chegar, acho que aí fica, né, a dúvida, né? Tá aí, família vascaína, eu tenho que concordar plenamente aqui, eu venho falando isso, né? Não sei o ranking de vocês, mas eu sempre cito aqui o meu ranking de contratações do Vasco
Vasco nessa janela é o Jair em primeiro lugar, Pedro Raul em segundo e o Ivan em terceiro, porque o Jair já é um jogador testado, que conquistou no futebol brasileiro, jogou num grande clube lá no Atlético Mineiro, então é um cara que sabe muito de bola, cara. É fundamental aí que o Vasco possa também trazer jogadores ali de qualidade para jogarem do lado dele. Você vê como é que melhorou o Rodrigo, que é infinitamente melhor que o Zé Gabriel, a atuação do Jair já foi outra, não sentiu a camisa, né, já tá acostumado também em time grande, jogou muito bem, como o Edmundo até falou outro dia, eu trouxe aqui, né, parece que ele chegou no Vasco já há muito tempo, jogou muita bola contra o Resende, então é fundamental o Vasco qualificar esse meio campo aí que o Jair vai conseguir desempenhar um melhor futebol ainda. A gente ainda tem o Marlon Gomes, né, que deu assistência, uma bola linda lá, se eu não me engano, acho que o Vitor Roque fazer um dos gols do Brasil, então o Jair vai ser sim fundamental nessa reconstrução do Vasco, qualificando mais esse elenco aí, eu tenho certeza que o Jair vai ajudar a gente muito no Campeonato Brasileiro, eu concordo plenamente aí com a Ana Thaís Matos. Família vascaína, você concorda também? Família, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.